como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado mais ainda, mas a que não tem, até aquilo que tem será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos ouvintes da Palavra de Deus, nós meditamos hoje parte do capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas do Reino de Deus, por meio de comparações com a realidade e imagens rotineiras do povo. Jesus ensina sobre o mistério do Reino de Deus. Na parábola de hoje, aparece a semente e o semeador, e também a terra. Jesus, ao mesmo tempo que é o semeador, ele é a semente, porque a semente é a palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus encarnada. Só que a reflexão está sobre o terreno, que é o nosso coração. Um terreno é pedregoso, outro é espinhoso, mas aquele terreno fértil é aquele que ouve a palavra com atenção. Não ouve a palavra de qualquer jeito, tem um zelo com a palavra, cultiva a palavra de Deus no coração, mediante a oração, mediante o esforço em cada dia para poder praticá-la. Esse dá 100, dá 60 ou 30 por semente. A pergunta é: a nossa vida é terreno fértil? Valorizamos a palavra de Deus? Temos um tempo de meditação? Temos seriedade diante da palavra que nós comungamos? Ouvimos às pressas? Ouvimos de qualquer jeito? Deixamos ser influenciado pelas coisas do mundo? Ouvimos a palavra com o coração carregado de rancor, de mágoa ou com desejo de vingança? Será que as propostas do mundo tiram facilmente aquele ideal de nossa vida? Tira a graça da palavra de Deus que nós comungamos no dia a dia? Jesus fala em parábolas para poder facilitar a compreensão. E no Evangelho de hoje ele explica a própria palavra. E quando é questionado pelos discípulos, Jesus diz que aquele que tem será dado mais ainda. Quer dizer, aquele que tem seriedade, ele tem a graça, e essa graça é multiplicada. Uma pessoa santa, ela conserva a santidade. Uma pessoa ruim, ela tende por outro caminho. Então sejamos pessoas boas, santas, com o coração muito aberto, quando ouvimos a palavra de Deus, para que frutifique em nós. E o fruto principal da palavra é a santidade, é a bondade, é a paz, é a solidariedade, é a fraternidade. Na relação com as pessoas, podemos testemunhar se a palavra de fato produz frutos em nossa vida. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim.